na implementação da LGPD, né? Manipulação, tratamento, integração. São vivências que eu tive bastante na minha experiência profissional. E, além disso, sou advogado especializado em direito digital, também sou membro da comissão da OAB que trata desse assunto. E hoje vamos tentar explicar um pouquinho da nossa experiência profissional, das coisas que a gente já passou em relação a esses aspectos do tema de hoje, e espero contribuir e aprender também. Obrigado. Bom, Guilherme, eu tenho que fazer a apresentação, porque o Guilherme ele é um grande parceiro nosso, e tem uma experiência tremenda na área de departamento pessoal e RH. Gui? Obrigado, Lilian. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou puxar até um gancho do que a doutora Lilian disse na apresentação dela, que a LGPD é muito interdisciplinar, né? Então, eu sou professor e consultor trabalhista, e aí com experiência muito focada em escritórios de contabilidade e agora em grandes empresas, né, na área de departamento pessoal, então me relacionando com RH. E eu acho que é exatamente esse ponto que a Lilian trouxe, que é muito interdisciplinar, então, por mais que a gente tenha especializações, acho que esse trabalho que nós temos feito juntos, inclusive eu e a Lilian já ministramos cursos, até aqui na TI Exames aí de processos de RH, eu acho que é o fundamental. Eu acho que pega essa minha bagagem de relações trabalhistas, todo esse conceito, toda a minha expertise na área trabalhista, mais a expertise da doutora Lilian, dos demais GPOs aqui, ali na área de direito digital e tudo isso, junta, é o sucesso, é a comunhão do sucesso que nós temos feito, né, doutora Lilian? É verdade. É muito legal ter alguém que vivencia, principalmente com relação na área do DPRH, que vivenciou isso na prática e que consegue falar muitas vezes para a gente, falando, não, olha, isso funciona dessa forma e não dessa forma. Então, não adianta advogado querer trabalhar sozinho em implementação, tecnologia trabalhar sozinho, e se isso está começando pela área de RH, é imprescindível que as pessoas ouçam o pessoal do DP, né? Eu trouxe aqui essas são frases, tá? Da doutora Maria Cristina Peduzzi, que ela é presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? E ela aborda dentro, né, dessa visão que a gente está tendo agora de realmente multidisciplinar. E ela fala especificamente sobre a pandemia, né? Porque a gente está vivendo a revolução que a gente chama de a quarta revolução industrial. A gente da área do direito fala que é o direito 4.0, que é o pessoal que está caminhando, né, unindo o direito junto com as novas tecnologias, as tecnologias disruptivas, né? Então ela fala do teletrabalho, né? Porque aqui a gente vai falar de controle de jornada, a gente não vai aprofundar muito entre diferença de teletrabalho, home office e tal, porque a gente é muita coisa para falar e a gente tem pouco tempo. Mas enfim, antes a gente tinha, né, da pandemia, o teletrabalho como sendo uma alternativa. E cuidado, que aqui teletrabalho não é necessariamente home office, né? Mas o que acontece? A gente tinha o quê? O uso de mecanismos tecnológicos. É isso que está diferenciando o teletrabalho, né? O teletrabalho é sempre uma atividade que está usando o quê? Está sendo possibilitada através de mecanismos tecnológicos. E ela se dá o quê? Fora, né? Dentro daquela... do local de trabalho, se dá fora ali da onde a gente tem o empregador. Então, o que era antes uma alternativa, ele está cada dia mais se consolidando. A gente vê até esse movimento, pessoas que estão saindo das cidades, dos grandes centros, para irem morar no interior, porque elas estão trabalhando com mecanismos de tecnologia, o que antes só acontecia com o representante comercial, que tinha lá, né, o celular dele, fazia pedidos através disso, mas hoje isso está sendo muito mais difundido. E uma coisa que ela fala e que eu quero deixar de preceito para toda essa aula hoje é o seguinte, olha, a gente deve sempre estimular a construção de relações saudáveis, com direitos e deveres sendo respeitados. Então, a gente costuma sempre falar qual que é o princípio que norteia essa legislação. Na LGPD, qual é a finalidade do tratamento de dados? Então, se a gente tiver como princípio a construção de relação saudável, né, principalmente relação trabalhista, em que você tem a parte hipossuficiente, então qual é o objetivo da legislação? É
tentar chegar ao máximo possível de um grau de isonomia, de igualdade, por isso que é uma justiça tão protetiva. Então, a construção dessas relações saudáveis, seja dentro da LGPD, fora da LGPD, mas óbvio, se a gente está falando de LGPD, a gente está falando de proteção de dados com muito maior ênfase, mas lembrando-se de que deveres e direitos devem ser respeitados. Então, é assim que eu gostaria que vocês tivessem um mindset para todo o desenvolvimento dessa aula de hoje. Esse daqui vai ser o nosso princípio norteador, ok? Bom, então, vou passar aqui agora para o Gui, que o Gui vai começar a elencar um pouquinho disso. Gui, está com você. Certo, obrigado. Bom, a gente viu aí, então, um pouco, né, sobre essa questão da revolução, né, da tecnologia adentrando literalmente todos os nossos processos agora, né? Não é algo mais que a gente possa fugir. Eu sei que aqui eu acredito que não, porque estamos voltados aí de pessoas do direito digital, da área de tecnologia, mas a gente sabe que em algumas empresas existe uma certa resistência ao avanço tecnológico. Porém, um aspecto dentro das empresas evoluiu e evoluiu muito e faz parte da rotina mais básica dela, da área trabalhista, que é o controle de ponto. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para ilustrar, né, como era lá no início um controle de ponto, então 100% mecânico. E aí ele vai passando por uma evolução, se tornando cada vez mais digital, até que chega um momento em que ele já está ali incorporado a biometria, reconhecimento facial, a geolocalização. E esse é um processo básico dentro da área trabalhista. Todas as empresas, basicamente, elas têm esse controle de ponto. Você não vai encontrar, assim, grandes empresas que não façam, porque existe uma obrigatoriedade de ser feito. Vai ter empresas que ainda vão seguir no controle manual, no mecânico? Sim, mas é cada vez menos frequente, porque é um processo que, falando aqui agora da área especificamente de RH, é um processo que demanda tempo se é feito manual, é um processo sujeito a falhas quando é feito manual, então as empresas acabaram, pelo menos nisso, investindo muito em tecnologia. Então, se você, por exemplo, é o DPO de uma grande empresa, normalmente você já está acostumado com o cenário que nós estamos vendo aqui agora. Registro de ponto pelo celular, com geolocalização, por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe aí para vocês, registro de ponto com reconhecimento facial, onde nós já temos relógios que trabalham desta forma, né? E a gente passa por todo esse avanço. E eu digo para vocês aqui, com a minha experiência de trabalhar dentro de empresas na área de RH, que muitas vezes esse é um dos processos que é menos visto dentro da área. E é um dos processos que muitas vezes é mais deixado de lado, porque assim, o RH, ele já tem uma tendência natural a cuidar dos dados das pessoas de uma maneira um pouco mais sigilosa, porque sabe que as informações que ele tem ali são informações que a empresa muitas vezes não quer, não pode que tenha circulação das informações. Só que o controle de ponto, não. O controle de jornada, ele costuma ser dentro do RH uma área, assim, um aspecto que é bem deixado de lado. Então, já uma dica para você, DPO, que vai fazer essa implantação aí da LGPD dentro de uma empresa, que foquem nesse pontinho aqui que vocês vão ver riscos e detalhes que talvez passem despercebidos ali e que a gente acaba deixando de lado por ser um processo tão básico que a gente não dá a devida atenção. Para falar sobre a obrigatoriedade, né? Então, as empresas, elas são obrigadas a ter controle de jornada, então a gente tem essa previsão lá na Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 74, ele vai falar que a empresa que possui mais de 20 trabalhadores, ela é obrigada a fazer a anotação de jornada. Então, ela pode fazer isso de forma manual, mecânica ou eletrônica, a lei não estipula, não obriga que seja necessariamente eletrônica, apesar de ser já algo muito mais comum, ela só diz que é obrigado a fazer. Existem outras modalidades também, né? Então a empresa pode adotar pontos por exceção, ou seja, não vou registrar o ponto, exceto se aquele empregado ele não vier, aí eu tenho essa informação anotada, ou se ele fizer as horas extras, eu tenho essa informação anotada. Mas tendo mais de 20 empregados, é obrigatório. Tendo menos que 20, facultativo, mas as empresas costumam adotar porque é necessário ali, né, para o cumprimento de outras obrigações, como as horas extras. O que a gente chama de atenção, então, aqui nesse cenário para vocês? A empresa que adota um modo eletrônico. Por quê?
Quando a gente vai para o eletrônico, a gente tem instruções específicas previstas na nossa portaria 1510 de 2009, lá do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que ele vai especificar o que tem que conter num REP, que é o registrador eletrônico de ponto, aqueles relógios que a pessoa vai lá e passa digital, ou a biometria, ou o cartãozinho, mas que de alguma maneira ela se identifica para ter esse registro de jornada, então, feito. Aqui a gente tem vários modelinhos, todos esses são, né, raps. Ali, ó, do segundo em diante já é um rap. O primeiro ele é manual, mas o segundo em diante a gente já tem um registro eletrônico, ele já tem uma maquininha mesmo ali digital funcionando dentro dele, né? E aí os mais avançados até com controle de face, né? Olha só, 2 pontos nessa portaria chamam a atenção da LGPD. Lá ele fala assim que o REP ele tem que conter obrigatoriamente um meio de armazenamento permanente, que é o MRP, onde ficam armazenados os dados e esses dados não podem ser apagados ou alterados direta ou indiretamente. Então, dentro dos REPs, normalmente eles costumam ter uma memória ali e que vai ficar tudo aquilo ali que é feito, processado nele, e essa informação não pode ser apagada, não pode ser alterada. Mas aí já começa a chamar então a atenção, né? Eu tenho um nível de dados ali dentro de um equipamento que está exposto, porque normalmente o REP, né, o relógio de ponto, ele fica onde? Lá na fábrica, ou ele fica na saída da empresa, na entrada da empresa, em algum lugar, porque as pessoas têm que passar por ali e lembrar de registrar aquele ponto. Então, a gente tem um armazenamento ali contendo dados o tempo inteiro sendo gerados, armazenados e está ali, exposto. Primeira preocupação que eu trago aqui para vocês, e aí eu já até vou pedir a opinião do Rodolfo agora no próximo item também. Ele tem o segundo armazenamento, que é o MT, que vai ficar armazenado os dados necessários à operação do REP. Então, para vocês só diferenciarem, o MRP, ele armazena tudo que é feito ali naquele registro, naquele ponto. Então, o empregado bateu o ponto, é feita uma anotação ali no MRP com os dados daquela batida e aquela situação não pode ser alterada. Então, está tudo ali e a gente não pode mexer. Esse MRP, ele é desenvolvido por um fiscal de trabalho, por exemplo. Ele vai lá e ele consegue extrair essa informação para verificar se a empresa, de fato, estava cumprindo com o que ela disse, ou se, dentro de um programa, ela foi lá e alterou aquilo ali para não pagar umas horas extras, por exemplo. Já o MT, ele armazena outras informações que é para o relógio funcionar. Então, por exemplo, eu preciso, para o empregado bater o ponto, ter os dados do empregado ali. Se é uma biometria, eu preciso ter os dados da biometria ali para o relógio fazer a comparação com o dedinho que está ali com o que ele tem armazenado. Então, ele tem esses 2 armazenamentos dentro dele. Rodolfo, já começando as polêmicas logo cedo, que como a doutora Lilian gosta de dizer, eu gosto de polêmica, né? Se eu tenho esses 2 armazenamentos dentro de um equipamento que fica exposto, riscos eu tenho então, né? Será que o Rodolfo travou? Alô, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu acho que eu dei uma travadinha. Me desculpe, tá? Bom, Guilherme, antes de começar a falar, eu vi alguém perguntando aqui no chat sobre tempo de guarda, né? E eu gostaria de responder essa pergunta que foi feita no chat com uma outra pergunta para você, que é: quando que eu posso excluir ou expurgar as batidas que o trabalhador realizou da memória do MRP, né, da memória do relógio? Muito Quando que eu bom. posso apagar essa informação? Muito bom. Vamos lá. Alguém respondeu aqui 5 anos, e aí eu digo, para espelho de ponto, para essas informações, 5 anos. Mas aqui a gente não tem a portaria dizendo que aqueles dados eles não podem ser apagados no MRP, então eles ficam lá permanentemente, viu, gente? E são, assim, a memória do ponto, ele costuma ser grande e esse registro, ele tem, assim, kbytes de tamanho, é bem pequenininho. Então, assim, tem relógio de ponto que dura 20 anos e ele ainda continua conseguindo armazenar as informações ali. Então, respondendo essa pergunta, nunca, eu não posso apagar, eu não posso manipular, não posso mexer na memória do relógio. Tá? Então, eu preciso manter essa batida. E essa batida, eu acho que
não há dúvidas aqui, ninguém vai questionar de que isso é um dado pessoal. A marcação de ponto que o trabalhador realiza é um dado pessoal. E eu vou um pouco além. Essa marcação, ela fica armazenada, como a gente já falou, por um longo tempo, de maneira permanente, na verdade, nesse relógio, e ela está sujeita ao exercício de direitos que o titular pode realizar, né? Então, o titular de dados, que pode ser o empregado da empresa, pode ser um ex-empregado, um ex-colaborador, né? Ou até um terceiro, né? Existem, vocês que são de DP sabem melhor do que eu, que às vezes terceiros usam o relógio da empresa também, né? Para fazer as suas próprias marcações de ponto. Então, essa é uma informação que o titular tem direito de acessar, de recuperar ou até de fazer portabilidade. Isso pode ser um problema para as empresas, né? Então, você que é de PO, você que está participando de um processo de implementação da LGPD, é importante que você tenha bastante atenção nesse detalhe. O relógio, ele usa uma tecnologia, a portaria 1510, ela é de 2009, né? Em 2009 não se falava, né? Nem se sonhava em falar em LGPD no Brasil. E ela visava garantir a integridade da informação, como já foi dito aqui, a memória não pode ser alterada, mas não se pensava em, por exemplo, recuperar rapidamente essa informação. E a informação que está no relógio, normalmente, ela não é copiada, não é feito backup do relógio. O que é feito existe um sistema coletor que recupera as marcações do titular de dados e leva para um outro sistema, que é o sistema de pontos, sistema de tratamento de marcações, onde são inseridos os abonos, feitas os tratamentos de exceção, justificativas de hora extra e etc. Né? Mas a informação que está no relógio, como já foi dito, não é manipulada e existem informações que não são migradas deste relógio para o sistema ou deste relógio para um outro relógio. Né? Um exemplo é a própria marcação, o registro da impressão digital do colaborador ou do reconhecimento facial. Né? Se um colaborador, um ex-colaborador, um titular de dados requerer levantar essa informação, a gente vai ter muita dificuldade, porque o acesso ao relógio é complicado. A gente tem facilidade de acessar o sistema de ponto. Como já foi dito, o sistema de pontos gera aquele espelho que o funcionário assine, e hoje em dia nem está mais assinando, né? É uma informação fácil de prestar. Agora, a informação que está registrada na memória do relógio é uma informação que é mais difícil de recuperar, especialmente quando a gente fala das grandes empresas, né? Onde, por exemplo, a matriz é em São Paulo e ela tem plantas, filiais, né, espalhadas por vários estados do Brasil, e através desse sistema coletor, de recuperar as marcações de pontos de qualquer relógio, de qualquer planta do Brasil. Mas se ele precisar acessar o dado que está no relógio, que o sistema coletor não é capaz de recuperar, ele vai precisar que alguém vá pessoalmente no relógio e acesse o dado, né? Você Acho que deu uma travadinha. Alô? Eu acho que cortou para mim também, né? Rodolfo, volta a sua último minuto. Parou no momento que você falou. Se ele tiver que acessar o dado, ele vai ter que ir até o relógio fisicamente. Daí Isso, cortou. né? Então, a recuperação da informação, muitas vezes, depende da informação, tá? Que a gente está falando, mas eu estou falando dessas informações que o sistema coletor não é capaz de recuperar, né, remotamente, se o relógio estiver em rede. Né? Vai depender de alguém ir pessoalmente no relógio para verificar a informação, para corrigir uma informação. Eu vou citar um caso que aconteceu comigo já, né? Eu trabalhava numa empresa, era empregado, registrava o meu ponto ali, e a minha biometria, que foi coletada no próprio relógio, gravada, foi associada ao meu PIS, né, como manda a norma, e por um engano da empresa, um outro profissional também gravou a sua biometria e foi associado ao meu PIS. Né? Ou seja, eu fazia as minhas marcações, eu fazia 2 marcações por dia, e esse outro profissional também fazia as 2 marcações dele, e elas eram coletadas como se fossem minhas. Né? Imagina eu, como um titular de dados, querendo exercer meus direitos.
de correção, né? De correção desse dado. Falando, ó, essa biometria que está gravada aí não é a minha. Opa, perdemos o Rodolfo de novo. Opa. Se estivesse em Manaus. Né? O que eu quero volta dizer? aqui, Rodolfo, perdemos de novo você. Você está falando, você parou o seguinte: essa marcação não era minha. Eu estava querendo fazer o exercício dos meus direitos, e essa marcação, como é que eu, né, coloco que essa marcação não era minha? Ok, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, imagina que o profissional do DP, do RH, ou mesmo o DPO da empresa precise recuperar esse dado ou corrigir esse dado. Ele não tem condições de ir até, ele não tem condições de fazer isso remotamente, vai precisar ir até o relógio ou que alguém vá até o relógio para fazer esse tratamento. Isso é um dificultador, isso torna o exercício de direitos mais lento. Isso é um risco para a empresa. Isso é um Partindo do risco porque... princípio que a gente tem prazo legal, né, para cumprir isso. A legislação Exatamente. fala em 15 dias, né? Talvez 15 dias para fazer isso com todo esse deslocamento e considerando ainda, por exemplo, a situação que a gente vive no momento, né, de lockdowns e de pandemia, fecha e abre, realmente vai se chegar à conclusão de que não vai ser possível atender a solicitação do titular de dados dentro de um período hábil. Exatamente. É isso, gente. Pode seguir, Guilherme, por favor. Bom, eu vou aproveitar, então, tem um questionamento aqui no nosso chat do Cleto, que ele fala assim: se eu não posso manipular os dados, então, né, que a gente tem ali que aqueles dados eles não podem ser apagados ou alterados. O que eu faço quando alguém diz que não bateu e eu preciso incluir manualmente uma informação? E aí alguém também colocou aqui, trazendo esse exemplo do Rodolfo, o que fazer, então, nesse caso de duplicidade, uma vez que eu não posso alterar e manipular esses dados? Mas vamos lá. Você consegue fazer essa alteração, normalmente os relógios de pontos, né, os RAPs, eles são preparados para isso, de você fazer essa alteração ou essa inclusão, ou no caso da duplicidade, por exemplo, fazer esse ajuste. Porém, a MRP, ela não é alterada. Se você entra, por exemplo, na portaria 1510 de 2009, lá nos anexos dela, ela vai trazer um exemplo do que tem que ter nessa MRP quando é colocado um pendrive fiscal que extrai as informações ali, né, de um auditor fiscal do trabalho que vai extrair aquelas informações. Lá ele vai trazer na MRP exatamente aquilo que foi originalmente produzido pelo relógio, então as marcações verdadeiras, e aí ele tem mais duas colunas para dizer, olha, aqui houve uma alteração e isso daqui aconteceu. Então, a MRP, ela registra a alteração que é feita, porque a gente sabe que, sim, dados podem ser manipulados, inclusive dentro do relógio, só que a portaria veda. Então, se é feito isso, a MRP registra também o original e o alterado. Então, ela tem um log de alteração que é muito comum para todo mundo, né, que mexe aqui com dados, que é ter esse registro do que de fato foi alterado. Então, ela não permite, mas se você fizer, ela vai registrar isso, né, para quem aí é da área de direito trabalhista, sabe que isso é uma autodenúncia para a empresa, porque, exceto no caso ali que o Cleto falou, olha, o empregado esqueceu de bater o ponto, então a empresa ela só fez ali um ajuste para fins de operacionalização, então ela precisa dessa informação, beleza. Agora, se a empresa de fato está manipulando ali, a gente sabe que isso é uma autodenúncia para ela, né? Então, quer dizer, eu tenho um registro aqui que o próprio relógio vai ter de que esse dado foi manipulado, sim. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. Vamos falar, então, Gui, dos dados que estão armazenados, já que o pessoal fez a pergunta de como que corrige, como que não corrige. Muito bem. Então, a gente viu que a MRP, ela registra tudo que é feito no relógio. E a gente tem a outra memória, que é a memória aqui, dos dados necessários para a operacionalização do RAP. Então, o RAP, ele precisa de algumas informações para que ele faça ali os processamentos das batidas, para que ele identifique e localize, por exemplo, um empregado quando ele passar a biometria ou quando ele fizer o reconhecimento facial. Pela portaria, são apenas 2 itens que ela traz, né? Então, do empregador, ele vai trazer as informações do tipo de identificação, se é um CNPJ, um CPF, ou agora, por exemplo, um KIPF, o identificador do empregador, que é a razão social, alocação de prestação de serviços desse trabalhador, porque
A gente vai ter, por exemplo, como o Rodolfo disse, às vezes o empregado que ele é de uma empresa, mas ele está trabalhando em outra ali terceirizada, então ele vai passar o dedinho dele ali, vai fazer a biometria. Agora, dos empregados, né, das pessoas físicas ali, ele vai necessariamente, assim, ó, ele vai pedir nome e PIS. É isso que a portaria pede. E ela coloca demais dados necessários à identificação do empregado pelo equipamento. E é nesses demais dados que vocês têm que ter atenção. Por quê? Aqui vai variar de equipamento para equipamento, de fabricante para fabricante, porque é ele que vai decidir o que é mais necessário para o relógio entender que aquele empregado é aquele empregado. A portaria, ela pede nome e PIS. E aqui o PIS em destaque ainda, porque a gente sabe que nós temos uma lei lá de 2019 que fala que o CPF é documento de identificação única do trabalhador. Então, o PIS ele vai ser substituído por CPF, já está em consulta pública, é uma atualização da portaria 1510 para fazer essa mudança aí do PIS para CPF. Mas, por enquanto, é isso que ela pede. Agora, trouxe para vocês um exemplo. Esse daqui é um relógio, um programa de um relógio de ponto real. E esse daqui é as informações que ele pede de dados de identificação do empregado para que o relógio consiga entender. Então, vocês percebam aí que ele traz em azulzinho exatamente aquilo que a portaria exige: nome e PIS, e os dados da empresa ali do empregador. Porém, ele tem diversos outros campos, e aí eu até fiz um teste nesse programa para verificar o que ele permitiria não ter ali nessa tela. E, né, para surpresa de vocês ou não, quase todos os campos ali, se eu não preenchi, ele não permitia gravar o empregado. Então, eu vou precisar colocar, por exemplo, um número de folha. Isso é um identificador do empregado lá no sistema de folha de pagamento da empresa. Aí eu vou ter o número do PIS, eu vou ter um segundo número identificador para colocar ele dentro do relógio. Número da CTPS, o horário de trabalho dele, porque aí eu preciso ter o horário para poder fazer o controle das batidas, né? Aí eu vou colocar qual é a função do empregado. E eu fiz o teste nesse programa, por exemplo, ele não permitiu gravar sem colocar a função. Então eu tenho ali mais uma informação daquele trabalhador. Data de admissão e data de desligamento, motivo. Ali eu ainda tenho uma abinha de dados adicionais em que ele abre, por exemplo, ali, todos facultativos, mas nome de pai, nome de mãe, endereço, diversas outras informações. E aí, muitas vezes, como eu disse para vocês, esse é um processo que às vezes é passado tão batido dentro do departamento pessoal, dentro do RH, que passa despercebida a quantidade de informações que podem ter dentro daquele equipamento que está lá na fábrica, por exemplo. Você tem todos esses dados aqui. Quando você informa isso daqui, ele manda para o relógio, normalmente aí via conexão, né, IP, manda para o relógio e aí vai lá e alimenta tudo ali. E deixa de estar armazenado no programa para estar armazenado dentro daquele relógio que está ali disponível, né, que está exposto, que está ali, que as pessoas podem passar. E é claro, normalmente as empresas elas costumam ter uma segurança, até porque é um equipamento que não costuma ser barato. Mas também é um equipamento que está sujeito ali a acontecer algum imprevisto com ele, e esses dados, como alguém já colocou aqui no chat, o que eu faço então com todas essas informações, porque eu tenho duas memórias de armazenamento diferentes, uma que é gerada pelo próprio relógio, que é MRP, e eu tenho a outra memória que eu alimento, que eu posso colocar todos esses dados, e dependendo do programa, um pouco mais ainda. E aí essa informação, por exemplo, esse relógio cai, né? Ele se solta da parede, cai, quebra, e eu preciso mandar ele para a fábrica para trocar a carcaça, alguma coisa. E o que eu faço com a segurança desses dados, né? Como que eu garanto que, então, que essas informações estão seguras? E se eu quero trocar de relógio, né? Decidir que esse modelo não me atende mais, quero um modelo mais evoluído. O que eu vou fazer, então, com esses dados? O que eu vou fazer com esse relógio? Eu vou poder simplesmente descartar esse relógio, pegar esse relógio e jogar no lixo? Ou eu vou lembrar que eu tenho duas memórias de armazenamento ali dentro e que uma dessas memórias pode conter todos os dados pessoais de um empregado, né? Quero até que vocês coloquem aí no chat as opiniões de vocês para a gente ver aí o que vocês pensam dessas polêmicas. Muito bem. E aqui uma coisa, né, que a gente está vendo, né? Você vê o próprio e-social já excluiu um monte de informação. E, de novo, a gente tem que lembrar que a gente está
trabalhando com uma portaria de 2009, né? Quando eu olho para isso daqui, me vem muito à mente aquela página lá do livro de registro de funcionário, né? Que até então, ainda a minha empresa tem os que são em papel ainda, que você tinha colado a foto lá e tudo. Então, tudo isso dentro desse equipamento. Bom, falando aqui desse, eu não sei se o Rodolfo quer comentar alguma coisa ou se a gente pode seguir lá para falar do comprovante. Podemos seguir, sim. Beleza, então vamos lá. Comprovante de registro do ponto. Vou dar 2 minutinhos aí para o Gui tomar uma água e aí depois o Guilherme também vai complementar isso daqui, né? Eu até estava brincando com eles, né? Porque assim, eu nunca bati ponto na minha vida. Então, eu não sei nem como é que funciona esse negócio. Então, se eu entrasse numa empresa hoje e me falassem, Lília, você tem que ir lá bater ponto, eu ia achar a coisa mais estranha do mundo. Óbvio que, né, hoje a gente está falando isso, está muito mais presente dentro das áreas fabris, né, dentro das áreas de produção. Porque o pessoal de tecnologia logou lá o crachá, na verdade, abre porta, o crachá loga no sistema, existem empresas que trabalham com 2 crachás diferentes, né? Então, um é para logar no sistema, outro é de identificação, às vezes está tudo em um, né? Mas aí eu acho interessante porque ver esse papelzinho aqui para mim, nem sei o tamanho desse papelzinho, Gui, explica aí para a gente. Isso é uma folha de sulfite inteira que é impressa? Como é que funciona isso? É um papelzinho bem pequenininho mesmo, normalmente, assim, né? E aí eu já vou até, antes de entrar nesse ponto, já levantar a polêmica para vocês. Eu já vi algumas pessoas colocarem ali que bate ponto, né? O que é feito com esse papelzinho? Porque, olha, já trabalhei em algumas grandes empresas, né? Inclusive, já trabalhei no Grupo Carrefour. E lá, quando o pessoal passava para bater o ponto, assim, já tinha uma latinha de lixo do lado e que esse comprovante ia para o lixo. Como que é aí na empresa de vocês, se vocês batem ponto, ou nas empresas que vocês acompanham, né? Para quem aí é DPO de alguma empresa, porque tem dados nesse comprovante aí também, né? A ideia de, né, vamos voltar lá em 2009 e tentar fazer o exercício de imaginar qual que era a vontade do legislador, né? A ideia do papelzinho é o trabalhador ter um comprovante de que ele realizou a marcação, certo? Então, ele, numa eventual discordância do seu empregador, poderia juntar esses papeizinhos e promover ajuizar uma ação trabalhista, questionando as horas que foram pagas, etc. Né? Agora, com a LGPD, o titular de dados, o empregado no caso, passa a ter novos direitos. Um desses direitos é acesso e a recuperação desses dados, a portabilidade, inclusive, desses dados. Então, o que eu quero dizer com isso? O papel se tornou desnecessário, porque a qualquer momento ele pode pedir, inclusive depois de terminar o seu vínculo trabalhista, ele pode recuperar essa informação. Enquanto a empresa tiver o dado, ela é obrigada a prestar a informação para o titular de dados. Então, ele pode, a qualquer momento, exercer seu direito, recuperar esse dado, exigir que esse dado lhe seja prestado. E como a gente já disse aqui, muitos desses dados não podem ser manipulados, não podem ser editados na memória do relógio. Então, não se faz mais necessário, muitas empresas já não usam o papelzinho, né, o comprovante, né, foram dispensadas do uso por acordo coletivo ou através de outros instrumentos, mas o que é importante ressaltar é que esses dados que aparecem no recibo são dados pessoais e estão sujeitos ao exercício de direitos de titular. E existem dados que não estão nesse recibo e que também são dados pessoais. Vou citar um exemplo. Quais são os relógios onde o profissional está habilitado a bater ponto? Esse é um dado pessoal e ele pode querer recuperar esse dado. Tudo bem? Beleza, Sigamos, e aí só Guilherme. falando, né, Rodolfo, como você falou, né, quando que a gente pode, qual é o tempo de guarda, né, que foi a pergunta que fizeram, qual é o tempo de guarda desses dados? Partindo-se do princípio que a empresa é obrigada a ter sempre isso, e partindo-se do princípio que o titular, ele pode ter acesso enquanto a empresa tiver esses dados, então a gente chega à conclusão de que a empresa vai ter que guardar isso para o resto da sua existência, até mais ainda, porque a gente sabe que ainda que
que o empresário, né, saia da atividade empresarial, ele ainda responde por até 2 anos, isso está lá no Código Civil, não está em nenhuma outra, não está nem na LGPD, nem na trabalhista, mas a gente tem a responsabilidade do sócio, do empresário. Então, parte-se do princípio que essa requisição do titular, ela deve ser atendida sempre, no tocante ao quê? Ao controle de jornada e no que está registrado lá. Então, o prazo de guarda, a gente cai exatamente naquele ponto, que é o quê? Uma obrigação legal, e eu vou ter que guardar isso para sempre. E aí, depois, no final, o Guilherme vai responder o que a gente faz, então, quando o relógio quebrou a carcaça, eu vou trocar, já não tem mais, já passaram-se 20 anos, já não cabe mais lá, o que eu vou fazer com esse relógio? E aí a gente começa a pensar, pessoal de tecnologia, antigamente a gente usava disquete para fazer gravações. Aí a gente passou para o CD. Aí a gente tem pendrive. Hoje a gente tem nuvem. Então, aquele relógio que está colocado lá e que já tem 20 anos, como é que será que eu vou conseguir fazer o resgate dessas informações daqui a mais 5 anos, por exemplo, né? Então, deixo aí para o pessoal de tecnologia também quebrando a cabeça. Gui, passo para você de volta aí, falar sobre o conteúdo, então, o que você quiser complementar. Não, é exatamente esse ponto. Aqui, então, já trazendo mais uma dica para vocês, o que é? Nós temos 2 modalidades de registro de ponto, até respondendo também o questionamento aqui do chat, se necessariamente eu sou obrigado a ter um REP. Não, a lei ela não te obriga a ter um REP. A gente viu lá no artigo 74 que ela te obriga a registrar a jornada. A maneira como a empresa vai fazer é do interesse dela, né? O que ele melhor atender. Se eu registro eletronicamente, ainda assim eu preciso ter um REP, ou como algumas pessoas colocaram no chat, eu posso utilizar ponto por geolocalização no celular, eu posso utilizar outros meios, como o Rodolfo disse, um relógio de ponto que não emite esse comprovante físico. Eu posso fazer isso? Posso. E aí, como ele trouxe, através do quê? De acordo com a convenção coletiva, porque aí é regulado por outra portaria, que é a portaria 373 de 2011. Essa portaria que ela que vai regulamentar outros meios, né, o que eles chamam de meios alternativos de controle de ponto em formato eletrônico, tá? Então, eu quero fazer um registro de ponto via geolocalização. Posso fazer isso? Posso. Posso ter um registro de ponto sem comprovante físico? Posso, desde que eu esteja ali abarcado pela portaria 373. Aqui eu não aprofundei muito, né, nessa questão da portaria 373 no material, por quê? A portaria 373 ela está prevista para ser revogada agora, em julho, né? Ela já está em consulta pública desde dezembro também. Terminou a consulta pública em março, com as sugestões para ela, e eles estão prevendo que ela vai ser revogada agora em julho, né? De acordo com o que foi postado lá na consulta pública, para atualizar ela, porque ela é uma portaria de 2011, não previa, por exemplo, que a gente teria hoje reconhecimento facial em relógios eletrônicos, pontos por geolocalização, nada disso era previsto naquela portaria. Então, ela está em fase de atualização para trazer aí essas inovações que a gente tem. Então, é hora também de vocês ficarem atentos, falar assim, ó, tem coisa mudando e talvez, né, o Ministério do Trabalho, né, como a doutora Lilian disse lá no início, ele é muito protetivo. Então, a gente ainda não sabe muito ao certo o que eles vão trazer nessa portaria com relação à proteção desses dados aí, que agora é muito mais comum, principalmente em home office, né? É verdade. Bom, sobre controle de jornada e LGPD nesse sentido mesmo. Então, bom, a gente sabe lá do nosso artigo 7º, né? E aqui eu só trouxe os incisos para vocês que se referem mais a essa relação que está fora de órgãos do governo, que está fora estatístico, de que estão fora, por exemplo, a proteção ao crédito, né? Então, esses incisos, eles vão cobrir o quê? Vão cobrir o tratamento de dados pessoais, ou seja, quais são as hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais, principalmente voltado o quê? À iniciativa privada. Então, a gente tem lá o primeiro, que é o consentimento, o cumprimento de obrigação legal, e aí eu já pergunto aí no chat, né? Qual que vocês acham que seria a hipótese legal adequada para a gente colocar o controle de jornada, como foi apresentado até aqui? Acho que o Guilherme está seguindo o chat aí, eu deixei a minha tela desconectada para não ficar muito poluída,
Alguém falou alguma coisa aí, Guilherme, Rodolfo, vocês Ó, estão o seguindo? Adriano colocou execução de contrato, a Fabiano também contrato, a Patrícia colocou obrigação legal regulatória. Olha que interessante. Aí começa, né? Será que eu preciso fazer porque é regulamentação, porque eu tenho uma obrigação contratual, existe um contrato de emprego, ou será que eu preciso fazer isso porque tem uma determinação legal? Rodolfo, jogo para você. Eu respondo com uma pergunta, né? Isso é acordo. Quando a gente fala em contrato, né, no direito, no juridiquês, a gente fala em acordo de vontades, né? Empregador e empregado, eles acordaram que vão registrar o ponto? É isso que acontece no dia a dia das empresas? Não, né? Principalmente por parte do colaborador, do empregado, ele não optou por registrar o ponto, né? Isso é uma imposição. Isso normalmente também não é vontade do empregador, né? Por quê? Porque isso vem de uma lei ou de uma regulamentação da administração pública. Ou seja, eu não posso fundamentar com base em execução de contrato, no caso do controle de jornada, porque a lei me obriga, né? Eu, enquanto empregador, sou obrigado a fazer o controle de jornada, como já foi dito aqui, acima de 20 funcionários, e os demais requisitos que a lei exige de como, né, da forma desse controle, mas o fato é, eu sou obrigado a registrar. Então, a hipótese para o controle de jornada seria a execução, A obrigação legal, a né? obrigação, o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, né? É. O que é diferente a lei obriga a registrar, né? E ela faculta o empregador, inclusive, a registrar de forma manual, né? Eu não sou obrigado a usar o relógio eletrônico. Eu posso usar aquele primeiro modelo que foi apresentado, que é o cartão de papel, onde eu insiro no relógio e faço aquele registro mecânico. Isso ainda é permitido. Mas com a LGPD, a LGPD trouxe alguns obstáculos ao uso desse relógio, né? Como eu já citei, a LGPD garante alguns direitos ao titular e esses direitos eles precisam ser atendidos dentro de um prazo, e esse prazo é curto. Então, imagina eu levantar todo o histórico de um colaborador que trabalha há anos na empresa e cujas marcações estão registradas em papel. Como é que eu vou tabular isso e entregar em prazo razoável para esse colaborador, o prazo que a lei me exige? Certo? Então, eu diria que a LGPD, além de tornar obsoleto, como eu já disse, o comprovante emitido pelo relógio, ela vai acabar tornando obsoleto o relógio de papel, o relógio de ponto que grava no cartão de papel. E você sabe que isso daí vai ser um dos tópicos que a gente vai ter na próxima aula, não do relógio de papel, mas exatamente essa confusão, né, que a gente tem com relação às hipóteses legais de execução de contrato e o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. A gente se depara, principalmente com o pessoal que está iniciando, né, os trabalhos de implementação, fica muito confuso isso na cabeça. O que é execução? O que eu posso colocar como uma hipótese legal de execução de contrato? O que eu posso colocar como realmente uma obrigação legal ou regulatória? E isso, quando a gente fala de RH, lembrando que a gente tem fases, né? A gente vai ver isso na terceira aula, que é a fase pré-contratual, a fase contratual e a fase pós-contratual. Alguém no chat comentou prazo de guarda, então onde é que eu coloco isso? E isso é uma coisa, gente, que tem que ficar muito clara para o DPO, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para quem está trabalhando com as hipóteses legais, né? Outro dia eu estava vendo lá no Enforcement Tracker que a quantidade de multas que o pessoal na Europa tem recebido, as empresas têm recebido com relação a isso, com relação a não cumprimento de contrato, com relação à escolha da hipótese legal inadequada para o tratamento de dados. Então, isso é uma coisa de suma importância. E aí, só continuando, então a gente falou do artigo 7º com relação às hipóteses legais, mas o Guilherme e o Rodolfo já haviam coletado que a gente está pegando lá naquele relógio de pontos, se a gente excluir o mecânico de papel, a gente tem já nos relógios mais avançados, nos sistemas mais avançados, a biometria, nos mais avançados ainda, o reconhecimento facial e a geolocalização.
Então, percebam, a gente começa a trabalhar com dados sensíveis. Além de dados pessoais, a gente tem dados sensíveis. E dentro disso, como é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com consentimento, aí a gente vai estar trabalhando da mesma forma com regulamentação. Como já foi colocado, todas essas legislações, elas estão já em processo de mudança. Então, se a gente vai falar para vocês assim, olha, até o período eu colocaria em tal inciso, né? Mas a partir de junho, quando a gente tiver a alteração da portaria, mais para frente, quando a gente tiver a revogação lá da 1509, como é que vai ser? Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma alteração dessa escolha de hipótese legal, porque a gente não sabe o que eles vão trazer. Então, muita coisa está tendo que ser readequada. E a gente trouxe isso aqui para exatamente gerar reflexão com relação a vocês, e gerar uma reflexão para o advogado, para o DPO, para o pessoal de departamento pessoal e RH, para que os gestores tenham ciência disso, porque a gente começa a entrar numa área realmente que os dados vão exigir uma proteção a mais. Então, a gente está falando de dado pessoal e a gente está falando agora de reconhecimento facial, biometria, geolocalização, então todos eles entrando aí na seara de dados pessoais sensíveis, né? E como que a gente vai trabalhar? E um outro aspecto que eu acho muito importante, né? Foi falado aqui também, sempre resguardados os interesses, garantias e direitos do titular. Rodolfo tem repetido isso desde o começo da nossa aula. Eu tenho que ter mecanismos de garantir o exercício do direito do titular. Dentre eles, o quê? O acesso aos dados, dentre eles a portabilidade. E na aula passada, a gente comentou o quanto de petições iniciais já citam a LGPD como direito garantido para que o titular tenha acesso, e principalmente esse tipo de dado, porque na seara trabalhista, a discussão de jornada, ela é uma das tops, né? A discussão de pagamento de hora extra, sempre você tem numa petição trabalhista, dificilmente se escapa disso, né? E aí a gente tem outras discussões, que depois a gente vai colocar, se existe aquela coisa que a gente está falando de ceperização da justiça do trabalho, se a gente vai continuar utilizando o processo do trabalho, ou se a gente vai utilizar o processo civil, principalmente com relação a iniciar, né, uma demanda na seara da justiça do trabalho, com relação a pedido de provas, esse tipo de coisa. Então, a gente está tendo uma alteração que está num âmbito muito amplo, muito amplo. Então, a gente está falando de judiciário, a gente está falando de iniciativa privada, a gente está falando de LGPD, então, tudo isso, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla de todas as consequências e de todas as repercussões que a gente está vendo em razão da LGPD, como ela está permeando isso, né? Bom, onde que a biometria é usada para as empresas? Então, devolvo para o Guilherme aí. A gente já falou um pouquinho, né, Gui? Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Então, a gente já falou aqui, relógio de ponto biométrico, né? É um caso mais comum, e nos controles de acesso, que são as catracas, as cancelas, né? E até, por exemplo, os sistemas de computadores, que a empresa utiliza computador com acesso já com biometria, para identificar que, de fato, aquela pessoa que está acessando aquela informação é ela mesma, né? E também transações eletrônicas, né? O pessoal lá do financeiro que já utiliza aí, por exemplo, biometria ou, né, o reconhecimento facial para fins de comprovar ali aquela transação. Aí eu faço aquela pergunta aqui, né, já polêmica, inclusive alguém colocou aqui já no chat, antes da gente trazer essa telinha, alguém já colocou no chat, né? Pior são os sistemas que armazenam os dados biométricos em nuvem, né? Ou, né, vou trazer ainda de outra forma. Relógios de ponto, os RAPs, eles não costumam ter uma memória, da memória de operacionalização muito longa, né? Muito grande. Por quê? A MRP ela precisa ser uma memória extensa para ela poder armazenar os dados enquanto aquele relógio ali estiver produzindo dados. Agora, a memória de operacionalização dele, onde ele vai buscar as informações para identificar que aquele trabalhador é aquele trabalhador mesmo, não costuma ser uma memória grande. Então, normalmente, o que vocês veem em relógios de ponto biométrico é que esses dados não são armazenados no próprio relógio.
esses dados são armazenados ou na nuvem e ele se conecta, porque esses relógios precisam estar conectados à internet, então ele se conecta e busca aquela informação, ou ele é armazenado em algum computador, em algum servidor físico na empresa, né? Tá ali e ele acessa ali. Vou trazer um caso aqui, Lilian, que agora é para, talvez, né, arrepiar os cabelos das pessoas aí, que é, já vi relógios de pontos, por exemplo, que ele armazena tudo ali numa máquina e as pessoas têm acesso ali a acessar a pastinha do relógio onde ficam os arquivos de biometria. Tem relógios de pontos que faz isso. E o que, que você faz com essa informação? Porque vamos supor que outra pessoa vai lá e acesse. É um arquivo. Se ele é um arquivo, alguém, o pessoal aqui do chat está muito atento a tudo, hein? Alguém já colocou. Se ele gera um arquivo de biometria, eu consigo decodificar ele de alguma forma. Pode ser que demore para eu quebrar esse arquivo, pode ser que demore, mas se ele é um arquivo, ele é decodificável, né? E aí, o que, que eu faço com esse arquivo que está lá na máquina, muitas vezes do DP, do RH, que nem sabe que tem aquela informação, que, por exemplo, se você for fazer a implementação da LGPD, eles não vão te falar que eles tratam aquele dado, porque eles nem sabem que eles têm aquele dado ali, né? É uma pasta interna do relógio, mas que é acessível. E aí? Rodolfo, jogo para você, sei. Olha, eu costumo dizer que não é suficiente fazer aquele mapeamento de dados, quais dados são tratados, porque, como foi dito, às vezes a empresa ou o departamento pessoal sabe que o dado é tratado, isso consta, inclusive, lá da sua planilha de mapeamento, mas não sabe onde o dado está, ou não sabe como ele pode ser recuperado. Então, eu diria que não basta fazer o mapeamento, né? É preciso ter um inventário de dados, é preciso saber onde o dado está, né? E isso precisa ser indexado, ou seja, eu preciso ter condições de rapidamente localizar esse dado e recuperar esse dado, né? Como já foi dito aqui, alguns dados estão gravados, por exemplo, dentro do relógio e não são compartilhados com o sistema coletor ou o sistema de ponto, de tratamento das marcações, né? Recuperar esses dados pode ser um problema. É importante que esses dados que estão dentro do relógio sejam inventariados, sejam indexados e que haja condição de recuperar o dado. Isso é um desafio? Sem dúvida, tá? Isso é um grande desafio, né? Implementar LGPD não é fácil, gente. Não estou dizendo que basta saber o que precisa ser feito, que os problemas estarão resolvidos. Não, é difícil, mas precisa ser feito. Gente, é nessas horas que eu dou graças a Deus porque eu tenho o Rodolfo e porque eu tenho o Guilherme. Muito bem, Guilherme, vamos para a primeira polêmica? Vamos para a primeira polêmica, então, né? Um caso bem recente, inclusive bem recente mesmo, né? Eu acredito que a notificação oficial da IDEC tenha saído, eu não me recordo se foi na terça ou na quarta-feira que o IDEC notificou oficialmente a Raia do Brasil, justamente porque biometria digital, né? Então, o IDEC questiona qual a finalidade que a Droga Raia tem ao coletar dados biométricos, né, dos consumidores dela. Aqui não é uma notificação voltada para a área trabalhista, por exemplo, mas a gente pode fazer esse gancho, né? Bom, estou questionando qual a sua finalidade em coletar esses dados, né? Essa questão. E aí, a gente trouxe até aqui a manchete para vocês e o link para vocês acessarem, que ainda não tomou conhecimento disso, mas ela pergunta, né? Ela fala assim, ó, a Raia do Brasil exige que a empresa exige uma coleta digital e CPF, e ela está perguntando qual que é a finalidade disso. Então, ele fez 12 perguntas, o IDEC, numa advertência, né, para que a empresa se justifique. E aí, o mesmo vai caber, né, para a empresa no momento em que ela está fazendo esse controle, né, agora voltando para os empregados de uma empresa, se ela vai fazer esse controle, como algumas pessoas colocaram. Eu tenho menos que 20 empregados, eu não sou obrigado por lei, eu não tenho uma obrigação legal de fazer o controle de jornada, e eu faço. Então, eu preciso me resguardar naquele momento. Ou, né, em caso aqui de controle de jornada, a empresa ela pode alegar outras coisas, como, por exemplo, para se precaver de um possível reclamatório trabalhista, então ela faz esse controle de jornada
para isso, né, para pagar horas extras, porque apesar dela não ser obrigada a ter controle de jornada, ela é obrigada a pagar as horas extras. A gente tem essa outra previsão também na nossa legislação. Então, eu posso dizer, eu estou cumprindo ali a obrigação de pagar as horas extras e para pagar a hora extra eu preciso ter controle de jornada. Então, uma coisa acaba vinculando a outra. Mas e aquelas empresas que, por exemplo, como eu disse, já trabalhei para o Grupo Carrefour e isso foi em 2011, eu trabalhei no Grupo Carrefour. Lá nós tínhamos salas que para a gente acessar a sala somente com biometria, porque os dados ali naquela sala eram sigilosos. Ok. E aí o que a empresa vai alegar ali, por exemplo, para quando um terceiro vai passar ali, vai ter que fazer essa biometria? Então esse é um dos primeiros pontos que a gente traz aqui de polêmica, né, doutora Lilian? Então, assim, a finalidade. A gente conversou um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo com vocês e o Rodolfo falou, né, bem aquilo. Eu sempre vou ter que fazer aquela pergunta: qual a finalidade dessa coleta de dados, desse tratamento de dados, né? Isso aí, Guilherme. A gente precisa sempre se perguntar qual é a finalidade, né? A chave para o sucesso na implementação da LGPD é ter bem claro, né, bastante definição na finalidade do tratamento. Isso nos leva a boa fundamentação de hipótese de tratamento e tudo que decorre disso. Como a gente já disse em outros cursos e palestras que a gente deu, a LGPD é uma lei bastante principiológica, então é preciso ter atenção a esses princípios. Qual é a necessidade, falando em princípio, qual é a necessidade que uma empresa ou empregador tem de coletar a biometria do colaborador para fazer o controle de jornada? A gente já discutiu que o controle de jornada é importante, é necessário, mas a lei não exige que haja, né, que seja necessário o uso da biometria, né, a legislação que regulamenta o ponto, a marcação do ponto. A lei não exige, mas também não proíbe. E a LGPD diz que para se utilizar a biometria é preciso ter uma boa justificativa. Aí eu pergunto a você que nos ouve, pode colocar aí no chat, qual seria uma justificativa, dentro das hipóteses legais, razoável para se usar a biometria na coleta de ponto? E vou além. Essa mesma justificativa que o empregador utilizou, a mesma fundamentação legal que o empregador utiliza para fazer o controle de jornada a partir do uso da biometria, pode ser usada pela droga raia para tratar dados do seu consumidor? Prevenção de fraude, alguém colocou aqui. Eu concordo, tá, Paulo? Prevenção de fraude, a empresa, algumas empresas, inclusive, colocam a foto do colaborador no próprio relógio, quando ele coloca o dedinho ali, aparece a foto, porque um vigilante, por exemplo, pode conferir, né, se a pessoa está batendo ponto em nome próprio. Eu já ouvi casos, vocês que trabalham em DPRH devem ter ouvido muito mais casos de pessoas que tinham dedo de silicone e tentavam fraudar o relógio. Ah, mas eu já não coloco a impressão digital para evitar a fraude? Sim, coloco, mas ainda assim é possível fraudar, né? Então, esse recurso como a fotografia no relógio, o uso da biometria são importantes, sim, para, por exemplo, realizar a prevenção de fraudes. Agora, a droga raia, a drogazil, né, ou grandes redes de farmácia, elas podem usar desse expediente de prevenção de fraudes para vender medicamentos? É uma pergunta. Né? Entendo que se houver necessidade, a finalidade for adequada, sim. Né? Aí, mas entram outros princípios, né? Existe outra maneira de fazer essa verificação que dispensaria o uso da biometria? Né? Por exemplo, a venda de um medicamento controlado. Eu preciso garantir que a lei seja observada, a lei regulamenta a venda de alguns tipos de medicamentos, mas a lei, por exemplo, não proíbe a venda de medicamentos a terceiros. Né? Eu posso comprar, por exemplo, um medicamento controlado para minha mãe, para minha esposa, né?
Então, justificaria eu colocar a minha impressão digital na hora de comprar um medicamento para minha mãe, ou passar os meus dados para fazer qualquer tipo de controle, ainda que seja, né, um medicamento controlado? E ainda que a lei exija que o comprador que se registre os dados do comprador, é realmente necessário o uso da biometria para fazer esse controle? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer sempre quando se deparar no mapeamento de um tratamento de dados. Muito bem. Ok. Então, vamos à segunda polêmica. E aí fica, como a gente fala, food for thought. Fica para o pessoal pensando. Gui, Justiça da Via 4. Isso daqui eu acho que é bem conhecido, né? O pessoal já sabe. Para quem não sabe, Gui, por favor, faça a gentileza de explicar. Pois é, né? Para quem é de São Paulo, conhece a Via 4, com certeza. Para quem não é de São Paulo, é uma das nossas empresas de companhia de metrô mais avançadas com relação à tecnologia, ao uso de tecnologias, né? E ela teve, né, a implementação de sistema de reconhecimento facial dentro dos seus trens, né, dentro das suas estações. E aí foi, né, autuada pela Justiça aqui de São Paulo a parar, né, esse reconhecimento facial que ela fazia. Por quê? A juíza muito bem apontou que ela não tinha o consentimento para tratar dados biométricos dos passageiros, né, e que a empresa não tinha, né, uma finalidade nem uma necessidade clara. Ela não apontou, né, não apresentou em sua defesa informações claras de por que ela coletava e tratava esses dados, né, esse reconhecimento faciais. E aí, novamente, a gente traz isso para a nossa esfera. Se eu faço essa coleta, se eu faço esse tratamento, eu preciso ter um motivo claro para isso, eu preciso ter uma necessidade, né? Eu preciso ter uma finalidade para isso. Eu não posso simplesmente começar a fazer isso, e aí vamos trazer para um caso aqui, não vai ser de controle de jornada, mas a gente vai entrar aí nesse próximo item. A empresa utiliza, né, de monitoramento, de reconhecimento facial para verificar se aquele trabalhador que está em teletrabalho é ele mesmo, se ele está ali de fato fazendo. Eu tenho realmente um motivo para fazer isso? Qual a minha finalidade, a minha necessidade disso, né? Aí a gente até entra agora nesse tópico de monitoramento por câmeras, né? Até onde vai isso? Até onde a nossa legislação trabalhista ela aceita isso? E aí, doutora Lili, eu vou jogar uma pergunta para você. Uma pergunta aqui do chat, né? Alguém colocou aqui, eu perdi o comentário, porque bastante gente aqui comentando sobre os assuntos, mas ela fez a perguntinha assim: até onde a LGPD ela se sobrepõe à legislação trabalhista e o contrário, né? E eu gosto muito quando a senhora fala sobre a questão de sobrepesar, né, as duas legislações. Isso é interessante, essa é uma pergunta legal, né, Guilherme? Por quê? A gente tem que lembrar que não existe... A LGPD era uma legislação federal, mas eu não vou começar aqui a falar da pirâmide de Kelsen com relação às normativas, a Constituição vem primeiro, aí a gente tem tratados internacionais que estão entrando no mesmo ponto, aí depois a gente tem as demais legislações federais, civis, etc. O ponto aqui é a CLT não deixou de existir. O Código Civil não deixou de existir. As jurisprudências dos tribunais também não perderam a sua eficácia. Então, não existe uma legislação se sobrepondo à outra. E aí ainda vou mais além, a gente tem uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor. A gente está falando aqui de DP e RH, mas eu vou puxar aqui, porque já que a gente pegou a droga raia, vocês viram que eles tiveram uma notificação extrajudicial do IDEC, que é o Instituto de Defesa dos Direitos do Consumidor, então, que já é uma associação muito antiga. O Código de Defesa do Consumidor já fez aí 30 anos, né? Esse ano aqui, o ano passado, na verdade, 2020. Então, o que acontece? A LGPD, ela também não rasgou o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. O que a gente tem que entender é que cada vez mais as legislações elas estão empoderando, e aqui neste caso, quando eu estou falando do titular de dados, empoderando as pessoas, né? A CLT fala que na falta de comprovação do que foi alegado, se dá como confissão. Então, se eu, trabalhador, eu vou para uma reclamação, né,
uma reclamação judicial, vou lá para a minha ação, minha petição inicial, e eu peço a confirmação dos meus registros de ponto para falar que tais horas extras não foram pagas, à medida que a empresa não apresenta isso, é como se aquilo fosse verdade. É o que a gente chama de confissão. Ela não alegou em contrário, ela não trouxe nenhum subsídio, ela confessou. Então, mas aí o que acontece? Hoje, além do artigo da CLT, o que as pessoas, o que os titulares estão fazendo? Eu tenho mais uma legislação. Eu tenho a LGPD, que me fortalece ainda mais. Por quê? Dentro da LGPD, lá no rol do artigo 18, e permeando também, porque a gente tem a parte de boas práticas, de cuidados, então não posso só ver o artigo 18 como direito titular, eu tenho que ele reforça o que já estava lá na CLT. Então, de novo, eu tenho a CLT, eu tenho quando a gente está falando o rol de direitos do titular, então tudo isso vai se somando. Se eu saio um pouco da seara trabalhista e vou falar do direito do consumidor, o consumidor já tem lá também no artigo, agora não vou me falhar, mas a gente tem o artigo 6º dos direitos do consumidor, mas a gente tem os outros, acho que artigo 14 ou 23, alguma coisa assim, que tem lá. O próprio consumidor tem direito à alteração dos cadastros dele. Ele tem direito de saber o que está no cadastro, ele tem direito de saber que tipo de dado, que informação, se a informação está atualizada ou não, se ele tem o direito de pedir o cancelamento do cadastro. Então, você entra numa loja para comprar alguma coisa e você foi destratado, você não quer mais ter um cadastro naquela loja, você tem já pelo CDC o direito de pedir a exclusão desse cadastro. Então, a LGPD, o que ela vem? Ela vem novamente somar a isso. Então, não é que as legislações perderam a eficácia porque a gente tem uma LGPD. Não. O que acontece é que cada vez mais as pessoas se empoderam em razão desse arcabouço legislativo que vem protegendo. Então, o que falta em uma é complementado pela outra, né? Mas, de novo, quando um juiz vai analisar, e isso a doutora Erotilde Minharo colocou muito bem, quando o juiz vai fazer essa análise, ele vai sopesar. Então, ele vai ver quais são os direitos, qual é a parte hipossuficiente, e sopesando esses direitos e obrigações, ela vai tomar a decisão dela. O que a gente está aqui hoje para falar é que, para adequação e cumprimento das demandas, das exigências da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está cada vez mais esmiuçando a relação laboral, a gente está cada vez mais se valendo das outras legislações que completam. Então, eu não posso olhar para uma adequação só do ponto de vista da LGPD. Por quê? Porque eu tenho todo um arcabouço jurídico complementar. E mesmo quando eu falo que, olha, essa hipótese de tratamento se dá a cumprimento de obrigação legal, qual é essa obrigação legal? Eu também não simplesmente vou lá e tico, né, o opt-in, cumprimento de obrigação legal, mas eu tenho que ter ciência de qual é essa obrigação legal, né? Voltando aqui, falando desse, né, a gente sempre fala do binômio, finalidade e necessidade, o Guilherme colocou, ainda mais em tempos de pandemia, né? A gente trouxe em algumas aulas atrás até a necessidade de monitoramento, por exemplo, existem empresas frigoríficas que o colaborador está trabalhando com lâminas, que existe um monitoramento para verificar o humor daquele colaborador no sentido de preservar a integridade física daquele colaborador, porque quando a câmera percebe que ele começa a cair os olhos, que ele dá sinal de fadiga, de sono, ele automaticamente é substituído. Para quê? Para que ele vá tomar um café, para que ele vá tomar uma água, para que isso não incorra, né? Essa falta de monitoramento pode incorrer num acidente de trabalho. Então, esse monitoramento ele é justificado em razão do quê? De proteger a própria incolumidade daquele trabalhador, de proteger o físico, né, daquele trabalhador. Então, sempre é o binômio, finalidade e necessidade, finalidade e necessidade. Para que eu estou fazendo? Qual é a necessidade disso? Ou se eu tenho uma outra maneira de fazer que seja menos invasiva do que essa que eu estou colocando. E aí a gente trouxe aqui vocês estão vendo, por exemplo, essa imagem aqui, a gente está falando de
um local de armazenagem, a gente não sabe até que ponto. Imagine que eu tenho um armazenamento de medicação controlada, que eu tenho números de lotes, que para cada receita são receitas duplas, né? Isso, pegando o exemplo da droga raia, será que faria sentido ter esse monitoramento dentro da parte de estoque da droga raia? Com relação a isso, teria uma finalidade, teria uma necessidade, né? E outro ponto é, com relação quando a gente está falando um ambiente de trabalho desse aqui, né? O Rodolfo sempre gosta de falar muito sobre produtividade, né? Eu vou até jogar para o Rodolfo fazer essa observação, que eu acho bem pertinente, né, Rodolfo? De controle, de produtividade nisso também, né? Sim, bom, muitas empresas usam câmera e é um uso bastante legítimo. Eu gostaria de lembrar aqui que a LGPD não proíbe condutas, né? Então, alguém pode perguntar, é proibido usar câmeras dentro da empresa para fazer monitoramento? É proibido usar câmeras fora da empresa, apontando para a rua? É proibido isso? É proibido aquilo? Gente, a LGPD não proíbe nada, não proíbe condutas. O que a LGPD diz é que o tratamento precisa ser legítimo, ele precisa ser fundamentado em uma daquelas hipóteses que ela apresenta, né? Então, se o monitoramento, a finalidade, né, vou além, a finalidade do monitoramento é legítima, então o monitoramento é legítimo, né? É legítimo para o empregador exercer o seu poder diretivo, fiscalizar o funcionário? Eu pergunto. A empresa tem esse direito? Sim. Então, eu entendo que é legítimo, ela pode monitorar, né? A pergunta que a gente tem que se fazer é, esse monitoramento, ele pode ser levado a qualquer instância, né? A empresa pode abusar desse direito, porque ela tem o direito, ela pode abusar? Não, não pode abusar, tá? Então, é necessário fazer um monitoramento por câmera para alguma finalidade? Né, eu quero saber, eu estou zelando pela segurança patrimonial da empresa, eu estou zelando pela segurança, integridade do próprio trabalhador, eu posso fazer esse uso? Sim. E eu posso usar a câmera para medir produtividade do trabalhador? Como eu disse, não é proibido, eu preciso, né, fazer um uso legítimo desse dado. Agora, existe uma outra maneira menos invasiva, de preferência que não use dados sensíveis, né, para fazer esse monitoramento? Não tenho dúvida. E a pandemia, o home office, né, mostrou isso de maneira muito clara. Aquelas câmeras que antes estavam nas empresas, né, monitorando, entre outras coisas, monitorando a performance do trabalhador, não estão nas residências desses colaboradores, né? E as empresas perceberam que, né, muitas empresas, isso é público, muitas empresas perceberam que o home office trouxe aumento de produtividade. Como esse aumento de produtividade foi mensurado? Né? Tenho certeza que não foi através de câmeras, né? Ou seja, a empresa adotou indicadores de performance que não utilizam dados sensíveis, não utilizam a imagem do colaborador, por exemplo, né, para medir a performance. Então, se a empresa consegue fazer essa medição no home office e auferiu um aumento de performance, por que ela não pode usar esses mesmos indicadores dentro do estabelecimento? Né? Voltamos ao princípio da minimização, aos princípios da LGPD, né? Da necessidade, da minimização e etc. Então, câmeras para a finalidade de garantir a segurança ou qualquer outra coisa, é uma finalidade. Medir performance é outra finalidade. Eu não posso frustrar a expectativa do titular de dados. Então, se existe uma maneira mais eficiente ou menos invasiva, eu devo usar essa maneira. Muito bem. E aí, né, trazendo aí, sempre voltando para as nossas polêmicas, eu trouxe aqui para vocês um caso julgado pelo TST, um recurso julgado pelo TST, em que o ministro ele entendeu que era possível sim que a empresa tivesse câmeras instaladas em vestiários e que isso não violava a intimidade dos trabalhadores. E por que eu trouxe esse caso aqui para vocês? Porque eu achei ele bem emblemático no modo de
como você faz o processo é o que é contado de fato, né? Então é o que o Rodolfo acabou de dizer, o que a doutora Lilian acabou de dizer. É a maneira como você está fazendo, é aquela questão do qual a finalidade, qual a necessidade e também o como, né? Então aqui nesse caso, existiam câmeras instaladas em vestiários, isso foi questionado pela trabalhadora que sentia sua intimidade violada, e entrou com um recurso. E aí, né, entrou com uma ação judicial, foi julgado pelo Tribunal Regional, depois passou para a segunda instância, até chegar no TST, e o TST manteve a decisão de que não violava a intimidade. E aí, por que, que o TST decidiu que não violava a intimidade? Porque a empresa soube fazer o procedimento, ela soube deixar isso claro, então ela tinha um acordo levantando inicialmente que isso foi uma solicitação dos próprios trabalhadores. Então, aqui, olha, a instalação atendeu à solicitação de trabalhadores para evitar furtos a armários e o acesso à gravação era restrito. Tinha um procedimento rigoroso previsto em norma interna. As gravações não abrangiam sanitários e chuveiros, eram apenas vestiários e sala de higiene bucal. Outro ponto que foi considerado pelo ministro é de que as imagens que passavam apenas em circuito fechado só eram acessadas em caso de boletim de ocorrência e mediante procedimento rigoroso, no qual a gravação do vestiário feminino era vista por mulheres e do masculino por homens. Então, olha só todos os cuidados que a empresa teve, né, para poder fazer esse monitoramento dentro de um ambiente que normalmente a gente costuma dizer que sim, violaria a intimidade. Mas a empresa tomou todas as precauções possíveis, ela fez, né, todos os procedimentos necessários. Então, regulamento interno, que a gente vai disponibilizar para aquele trabalhador no momento em que ele é admitido, ou agora que nós estamos fazendo a implementação, de fazer essa atualização, falando para ele, olha, aqui existe um monitoramento, o monitoramento existe por isso, né? E o monitoramento tem essa finalidade, é por isso que nós fazemos ele. A gente não vai instalar câmeras em locais que violam a intimidade dos trabalhadores. Ou, por exemplo, nesse caso, a gente não vai direcionar a imagem da câmera, né? Até coloquei no meu próximo item, que é focar a câmera em uma determinada pessoa. Porque eu posso dizer que isso é uma discriminação, ou estou violando a intimidade da pessoa, ou eu posso estar discriminando essa pessoa. Sempre que possível, a câmera ela deve focar o quê? O ambiente. Se eu quero mensurar a produtividade, exceto ali em que a gente, trazendo o exemplo do caso da doutora Lilian, né, que ela trouxe, a câmera focada ali no reconhecimento facial para identificar sinais de cansaço. Mas dali eu vou ter, então, aquela câmera focada no rosto das pessoas, de todas as pessoas trabalhando naquele ambiente. Porque a ideia não é exatamente essa, a segurança daquele trabalhador. Se eu estou falando de segurança, eu não posso falar especificadamente de uma pessoa. Eu tenho que falar de todas que desempenham a mesma atividade que eu disse ser necessário fazer esse monitoramento. Então, todos esses cuidados, né? Ter procedimentos claros específicos para disponibilizar imagens de terceiros, né? A gente sabe, por exemplo, que o RH ele costuma lidar muito com essas situações em conjunto com o jurídico, mas normalmente chega primeiro no RH antes de ser acionado o jurídico, que é esses casos em que em grandes empresas que tenham vestiário, essas coisas, alguma coisa minha sumiu. Então, tá bom, eu vou acionar a imagem das câmeras para verificar, mas calma aí, eu vou simplesmente acionar a imagem das câmeras, eu vou expor uma pessoa, né, o que aconteceu ali. Então, todos esses cuidados, eles foram levados em conta pelo ministro, e o ministro falou, não, tudo bem, não viola a intimidade. E é um recurso recente, se a gente for considerar, né, de 2017, e ele já tinha todos esses cuidados. É claro que agora a gente tem um plus, né, de dizer que a gente tem a LGPD para falar dos direitos do titular ali com relação a isso, mas a gente já tem todas essas cautelas, né? E aproveitando o gancho de produtividade, por exemplo, de home office que o Rodolfo disse, né? Na nossa última aula a gente trouxe um case para vocês de uma professora que questionou a gravação das aulas dela, que a empresa não conseguia provar que armazenava aquilo com segurança. Ela estava dando aula de casa, as aulas eram gravadas, né? Então o equipamento gravava as aulas que ela estava dando, e ela alegou na sua requisição, né, que era, bom, a empresa não consegue comprovar que toda essa gravação das aulas que ela fez está sendo armazenada com segurança. E essas gravações foram feitas dentro do meu ambiente familiar. Então, às vezes podia passar alguém da minha família atrás e a empresa não conseguiu comprovar isso. Então, esses são os cuidados que a gente tem que passar a ter, né? Já deveríamos ter antes, mas agora só reforça todos esses cuidados que nós precisamos ter, né?
Guilherme, é verdade. E aí, gente, para quem trabalha com isso, ou para quem quer se aventurar com isso, é muito importante que a gente esteja atualizado, porque assim, a gente todo dia está aprendendo, a gente todo dia está estudando, todo dia está saindo legislação nova, todo dia está saindo diretriz da NPD. Então, assim, a gente não pode ficar só preso à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Um outro repositório de casos que a gente normalmente acaba sempre consultando, é da GDPR, porque a GDPR já tem lá desde 2018, então ela já tem muita coisa que já aconteceu, que já serve de paradigma, que já serve de consulta, para que a gente consiga resolver os problemas que se colocam à nossa frente dentro de uma adequação, dentro de um momento que a gente tem que levar, né, todas essas demandas da Lei Geral de Proteção de Dados para dentro das empresas, né? A gente já está caminhando aqui para o final, a gente também vai, né, não vamos falar muito sobre isso, porque a gente queria focar mais com relação a monitoramento, controle de jornada, mas uma outra questão que a gente traz também é isso, né? A gente tem falado qual é a finalidade de monitoramento das atividades do colaborador, né, dos acessos ao site. Dentro dos computadores hoje, todo mundo, né, grande maioria, trabalhando home office, a empresa tem que deixar isso muito claro, muito transparente. Você está vendo esse monitoramento do uso daquele computador, porque o colaborador pode estar acessando sites pessoais, e-mail pessoal, e aquela máquina, com certeza, ela pode estar sendo monitorada, né? Então, qual que é a realidade? Se isso foi informado, como foi colocado, isso está no regimento interno, isso está na política de uso dos recursos de tecnologia, isso está na política, no código de conduta do colaborador. Então, a gente tem uma série de instrumentos jurídicos que têm que servir de suporte a isso, né? Então, a gente coloca, olha, regimento interno, são as regras da empresa, o que a empresa espera do colaborador, o código de conduta, a política de privacidade, segurança de dados pessoais, e aí a gente vai além, política de segurança da informação para as empresas que já têm isso mais estruturado. Então, a gente tem uma série de instrumentos, além que também vão nortear esses processos que a gente tem, né? Então, eu acho que eu vou passar já a bola para o Flávio, já vou abrindo aqui para as perguntas, porque eu vi que teve bastante participação nos chats aí. Deixo aqui os nossos contatos, quero falar principalmente do pessoal de TI, o pessoal da área de direito, né? Eu acho muito bacana o Ajuda DP do Guilherme, porque o Guilherme sempre está atualizando com informação, e sempre informação atualizada, porque eu acabei de falar, não adianta a gente simplesmente olhar para a LGPD e achar que tudo aquilo vai resolver o nosso problema. Não é assim que vai funcionar, não é assim que a gente vai conseguir achar as melhores soluções, né? Como aqui também está o nosso Instagram, eu do Rodolfo. Então, eu passo já para o Flávio e pergunto aí quais são as perguntas que a gente vai responder, o que a gente pode endereçar aí nesses minutinhos finais aqui da nossa aula de hoje. Maravilha, professores. Excelente aula, muito curiosa a aula de hoje. Coloca aí, pessoal, se valeu a pena hoje vocês terem investido o sábado pela manhã, terem acordado um pouquinho mais cedo. Pessoal, lembro também que a gente vai ter mais uma aula. Qual é o tema, Lília, doutora Lília? Qual é o tema da próxima aula no próximo sábado para a gente fechar essa série, para a gente falar sobre desafios que a LGPD está trazendo nas relações de trabalho, na área de RH? Qual é o tema da próxima aula? A gente vai falar um pouco sobre os contratos. A gente vai endereçar um pouco esses contratos, partindo principalmente da análise dentro dessas atividades laborais, saindo um pouco mais, falando mais especificamente sobre isso. Então, a gente vai falar sobre fase pré-contratual, fase contratual, fase pós-contratual, quais são os instrumentos jurídicos, quais são os formulários que a gente tem que trabalhar dentro dessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, estão todos convidados. Maravilha. Pessoal, material dessa aula eu já coloquei lá no nosso grupo do Telegram de profissionais de privacidade. Depois, quem se inscreveu no evento, eu envio logo à tarde o link para vocês por e-mail. A gravação dessa aula a gente vai manter por mais uma semana, então quem perdeu ainda tem a possibilidade de assistir. E no próximo sábado, então, a gente finaliza esse ciclo.
Lembrando que, para obter o certificado de participação, que vai dar uma carga horária mais ou menos de 6 horas, depois a gente vai calcular pelo total da apresentação, das 3 apresentações, esse certificado vai requerer um código. Então, é importante que vocês anotem esse código. Cada aula a gente vai passar um pedaço desse código e ele vai compor uma chave, tá? E essa chave, então, vai ser necessária para que vocês entrem no momento de emitir o certificado de participação. Então, eu vou aqui, nesse momento, já compartilhar com vocês essa chave. É importante que vocês tirem um print screen, né? Se vocês perderem essa oportunidade, depois revisem a gravação, né? Essa chave não vai ser compartilhada por e-mail, ela só vai ser compartilhada aqui na gravação. Então, lembrando que a primeira parte dessa chave já foi passada na aula passada, aparece ali com interrogações. Eu não vou passar aqui, que senão seria justo, né? Então, quem perdeu, volta lá e assiste a gravação. Não vou dizer em que momento que está, tem que assistir a gravação toda para pegar a chave. E agora nós temos a outra partezinha dessa chave, que é RH 21. Então, vá anotando, né? Vai ser composta aí de três códigos, tá? Que vai compor essa chave, então, essa série aí para vocês emitirem o certificado. Ô, Lilian, podemos, se possível, no máximo 3 dúvidas sobre o assunto de hoje, tá? A gente não pode dar consultoria, né? Não há possibilidade de a gente aqui estudar um caos, né? Mas só para a gente poder ter uma interação, 3 dúvidas. Se alguém tiver interesse, vai ser por ordem aqui no Zoom. Vocês vão visualizar na lista de participantes, vocês vão visualizar um ícone, raise hand ou levantar a mão em português. E aí eu libero o microfone para ser mais fácil, e aí vocês falam a dúvida, aí um dos 3 professores irá responder, tá? Então, quem levantar a mão primeiro, eu já libero o microfone, será somente 3, tá? Porque a gente tem muitos alunos, a gente não consegue atender todos, tá? Então, aí fica para uma outra oportunidade. Quem se habilita a ser o primeiro? Ó, lembrando que tem que acessar a lista de participantes aqui no Zoom. Vocês vão visualizar um ícone de participantes. E nessa lista de participantes tem um ícone Raise Hand. Nossa, a aula foi excelente, Flávio, ninguém tem dúvida. Ó, eu já consegui ver uma pessoa aqui, ó. A Jaqueline Rondon. Inclusive, eu vi que ela estava interagindo durante a aula pelo chat. Oi, Jaqueline. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma... Na verdade, eu fiquei esperando aí a pessoa até levantar a mão, mas foi uma dúvida que ficou no ar aqui. E eu não lembro a pessoa, acho que foi o Fontes que perguntou. Até achei que fosse ter alguma resposta no chat. Mas, em relação às imagens que são captadas aí dentro da empresa, imagens terceirizadas, e aí a empresa terceirizada, ela precisa, no caso, pede as imagens para a tomadora desse funcionário dela, para uma demissão por justa causa, por exemplo. Como é que fica esse compartilhamento? Vocês conseguiram entender a questão? Sim, deixa eu resumir aqui, aí a gente responde. Então, na verdade, você está falando o seguinte, que existe uma empresa terceirizada prestando serviços dentro dessa tomadora, e aí essa terceirizada, para efeito de rescisão contratual, ela solicita as imagens dessa tomadora para poder colocar isso dentro do processo. E aí você está falando, isso. Você falou de uma demissão por justa causa, né? Exato. Tem todo um outro requisito, né? Uhum. Tá, Jaqueline é advogada? Sou. Imaginei. Bom, aí o que vai acontecer, Jaqueline? Primeiro de tudo, né? A gente tem todo aquele processo lá para uma justa causa. Então, parte-se do seguinte princípio, né? Isso daí está sendo com relação a uma defesa dentro de um processo, porque ela está alegando, ainda que no primeiro momento ele esteja lá restrito ao âmbito da empresa, que é o processo de demissão por justa causa, e que aí, no segundo momento, essa prova possa ser utilizada no judiciário. Então, o que acontece? Existe um contrato entre a tomadora, né, e a prestadora de serviços, e aqui eu vou um pouco mais além, né, para você começar a ver a complexidade. Esses contratos entre fornecedores, eles também vão ter que ser readequados. Por quê? Porque, de novo, né, a gente vai ter aí o controlador do dado, a gente vai ter um terceiro que está prestando o serviço, que na verdade não é nem
um operador, mas a gente tem 2 empresas com uma relação contratual. Isso também deveria ter, isso tem que ser pauta para aditivo contratual. Então, por exemplo, eu não sei se você está do lado da tomadora, né, ou o que seja, mas, por exemplo, isso tem que fazer parte de um aditivo contratual para que isso também fique transparente. Como é que vai ser esse relacionamento, até eventualmente com relação a esse tipo de imagem, né? Então, eu acredito que o seguinte, novamente, né, quando a gente fala no direito, a gente sempre sai pelo depende, né? E aí o Rodolfo acho que vai querer comentar isso também. Existe uma prerrogativa, existe uma finalidade, existe uma necessidade, porque você está falando até de uma justa causa, então deve ter ocorrido alguma situação bem complexa que está demandando todo esse procedimento. E aí, o que acontece? A empresa vai ter que fornecer isso para a tomadora falando, olha, eu estou requisitando por causa dessa situação, aconteceu isso está sendo levado dentro dessas condições, isso vai ser apresentado em tal situação, vai ter acesso de tal e tal pessoa, e aí sim para liberar. E aí, o que acontece? Aí, eu do lado da tomadora, né, eu também vou querer me resguardar com relação a isso. Por quê? Porque precisa ver se essa tomadora também consegue fazer a edição desse vídeo de câmera de segurança, para que não prejudique direito de terceiro, se ela consegue separar, porque, por exemplo, se eu estou pela tomadora, eu não vou pegar a fita do dia e mandar para você. Exato. Eu preciso fazer uma edição disso, né? Mas essa edição ela tem que estar dentro de um contexto. Então, existem vários cuidados com esse simples fato aí que a gente teria que tomar, tanto do lado da tomadora quanto do lado da prestadora, né? Gui, você teve algum caso, alguma coisa a respeito disso ainda ou não? Não, recentemente não. É prática comum, né? Acontece com frequência, mas depois da entrada da LGPD até o presente momento nenhum. Então, a gente teria aí um aditivo, que seja uma revisão contratual de tomadora para terceirizada, e ainda uma revisão também necessária, uma revisão contratual em relação ao empregado, né? Ao prestador de serviço em si, pela questão da captação de imagem. Não, mas isso com relação, porque esses contratos de trabalho é o que a gente vai falar também na próxima aula, Jaqueline. Por quê? Porque também as pessoas estão assim, o que a gente tem percebido, né? Que as empresas ainda estão se valendo da história do consentimento. E o consentimento não vai resolver determinadas situações. Então, precisa-se ter uma revisão contratual e um aditivo contratual até com relação ao contrato de trabalho, né? E não só esse contrato fornecedor e prestação de serviço. Então, todo esse arcabouço, ele tem que ser revisto. Agora, de novo, né? Não vou entrar no mérito do seu caso, mas quando que isso aconteceu, de que maneira que isso aconteceu, que tipo de documentação vai ser necessário, se a empresa já tinha feito esse aditivo, se não, como é que ela vai, se ela não tinha esse aditivo, se não tinha essa previsão no regimento interno, como é que ela vai colocar isso, essa possibilidade que ela foi lá e pegou a imagem, né? Maravilha. Olha só, várias pessoas levantaram a mão, eu vou pegar para a ordem que as pessoas fizeram essa ação, tá? No próximo aí da lista é o Gerson Alves, tá? Eu vou habilitar o microfone, seu Gerson, você veja se aparece a opção de ativar o microfone para fazer a pergunta, tá? Ouvindo? Ouvindo. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Eu vou fazer uma pergunta, acho talvez mais embaçada nesse sentido, tá? Telefonia móvel e a biometria. Como é que fica a responsabilidade da empresa no sentido da manutenção da biometria dos aparelhos móveis que são de propriedade da empresa, utilizados pelos seus empregados, nesse caso? A gente sabe que todas as aplicações, todos os apps hoje utilizam, aí, na verdade, esse tipo de autenticação. O que fazer? Olha só. Desculpa, Gerson, eu não entendi. Não entendi a pergunta. Eu não sei se eu perdi um pedaço. Você pode repetir, por favor? Acho que assim, vamos ver se eu entendi, né? Por exemplo, a empresa ela fornece um celular corporativo para o empregado e o acesso a esse celular é pela biometria dele, né? E se ela precisa mandar esse celular corporativo para manutenção, o que ela faz com a biometria do trabalhador que está no celular?
Polêmica. É polêmico, no sentido de como a empresa pode proteger, é isso? Como a empresa pode proteger os dados que estão no aparelho corporativo? É essa a pergunta? Gerson, se quiser complementar. Gerson, por favor, complemente, dê o exemplo aí. Desculpa, exatamente, era que o meu áudio estava bloqueado, não consegui interagir com vocês. Mas exatamente isso, tá? Não só no caso da empresa proteger, mas no caso do roubo do celular. É muito comum, né? Você tem lá 200, 300 vendedores, representantes ou funcionários da empresa, aonde eles têm ali uma informação sensível, né? É necessário ter. O celular é de uso corporativo, mas também de uso pessoal, né? Então ele usa lá a biometria para desbloquear um acesso a uma conta bancária ou fazer algum movimento. Em contrapartida, né, o empregador é que está cedendo esse dispositivo para o funcionário. Então, é entender essa correlação, né, até onde vai a minha responsabilidade. Eu sei que com o LGPD eu sou responsável pela manutenção da segurança dessa biometria, e aí entender, né, qual que é o ponto, na verdade, que eu tenho que pensar a nível contratual, né? Então, onde que eu tenho que criar essa amarração contratual, né? Eu tenho um contrato, na verdade, de comodato do aparelho com o funcionário, mas não explícito, na verdade, com relação à biometria dele, os cuidados de usar ou não utilizar a biometria, recomendar ou não recomendar a biometria, justamente por essa falta, né? Aparelho celular para ser roubado nesse país, infelizmente, é muito comum, né? E mesmo no caso de manutenção, né? Ou até o vendedor sendo desligado e eu retendo esse aparelho novamente, eu trago de volta essa informação que, obviamente, eu me responsabilizo por dar um reset e sumir com essa informação, mas em algum determinado momento ele pode solicitar, né, saber se eu tenho ou não esse dado ainda armazenado corporativamente. Talvez, acho que, não sei se ficou mais claro aí, né? Eu entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta antes do Rodolfo começar. Ô, Gerson, você também é advogado, então? Não, eu sou TI. Não? Ah, você é da área de TI, legal. Porque, de novo, né, eu vou começar aqui, o Rodolfo vai terminar, né? O ponto aqui principal de novo, as pessoas acham que está tudo dentro do contrato de trabalho, tudo dentro do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele de preferência, ele tem que ser o mais objetivo possível e curto possível. Não adianta eu querer colocar no contrato, fazer um contrato de trabalho de 50 páginas, porque, de novo, você tem que considerar que o empregado é a parte hipossuficiente da relação. Se eu tenho um contrato de trabalho que o próprio empregado não consegue entender, acabou, já perdeu daí, já tem causa ganha para o empregado. A gente tem que ter isso, você da parte de TI, eu não sei se a sua empresa tem, a política de utilização dos recursos de tecnologia. Eu acabei de falar agora sobre o regimento interno, sobre o código de conduta, sobre a política de segurança da informação. Então, existem coisas que elas vão, ou instrumentos, né? Ou que você tenha políticas internas que elas têm que endereçar isso. E aí, por exemplo, vamos lá ver, por exemplo, a política de utilização do Bring Your Own Device. Como é que se trata a política de Bring Your Own Device, que eu estou permitindo, né, que o funcionário utilize o seu próprio celular, e aí só vou fazer a inversão, porque você está preocupado com o seguinte, o meu empregado tem uma relação, tem um contrato de trabalho que está utilizando o celular, mas que ao mesmo tempo está utilizando o computador. Então, de novo, eu estou falando de política de utilização dos recursos de tecnologia. Ao mesmo tempo, eu posso ter o outro lado disso. Eu tenho o funcionário que está utilizando o próprio celular e que dentro desse celular ele tem todo o acesso a tudo que a gente tem dentro da empresa, todos os sistemas, né? Então, aí você está preocupado, mas tem a digital do funcionário aqui. E o lado contrário, e assim, eu estou bem sendo advogada do diabo aqui, tá bom? Estou bem sendo advogada do diabo, por quê? Porque o nosso objetivo aqui não vai ser te dar soluções prontas, mas realmente fazer o pessoal parar e pensar. Por quê? Porque na hora que você estiver lá dentro da empresa, eventualmente não tiver nem a Lília, nem o Rodolfo, nem o Guilherme, você vai ter que sair para uma solução. E é por isso que você está colocando isso aqui. Mas então, como é que eu faço? Se eu tenho o contrário, e esse titular, né, o dono do celular, que é o meu funcionário, perde o celular dele e lá tem acesso a todos os dados da empresa. Você concorda que é o outro lado da mesma moeda?
Mas voltando, né, e endereçando essa questão aí do simples fato que o celular é da empresa, ele tem que utilizar este celular para a sua atividade laboral. A empresa, por consequência, tem a possibilidade de travar esse equipamento, seja lá o que for, e reinicializar, e aí o Rodolfo vai entrar, que aí vocês da área de tecnologia se veem um pouco mais, e você está preocupado em como que você vai ter essa justificação do fato de ter o celular, ter a digital dele para acesso do celular, né? Então, de novo, eu dou um passo atrás e olho o que está me respaldando a esse meu funcionário estar utilizando o meu equipamento que está sendo fornecido para ele, tá? Rodolfo, quer complementar? Sim. O celular... Bom, como a doutora Lilian já disse, a empresa ela precisa estabelecer diretrizes ou políticas do bom uso dos dispositivos que ela fornece. Então, a primeira pergunta é, a empresa forneceu o dispositivo, né, o aparelho celular? É uma pergunta que precisa ser feita. Se ela forneceu o aparelho, ela precisa determinar como esse aparelho deve ser usado. Isso é feito através dessas diretrizes. E nessas diretrizes deve-se prever situações, a empresa deve, né, fazer o que tiver ao seu alcance para proteger o dado. Ela está protegendo não só o dado do titular, mas também os seus próprios dados, né, realizando segurança da informação corporativa, que é um ativo hoje, né, dos mais valiosos da empresa. Então, nessa diretriz, ela deve exigir e prever situações como perda do aparelho. Se perder o aparelho, como é que eu protejo os dados? Né? Eu uso criptografia, eu adoto senhas de acesso ao aplicativo, eu adoto senhas de acesso ao próprio aparelho, né? São coisas que podem ser feitas, backups, etc. Esse tipo de coisa a empresa precisa determinar, né? E se acontecer o roubo do aparelho, aquelas informações vão estar protegidas, que é o que a lei pede. A LGPD ela pede que a empresa faça o que estiver a seu alcance para proteger o dado. Se ela fizer e puder demonstrar isso, provavelmente ela vai ser isenta de responsabilização. Certo? Agora, a empresa tem a obrigação de fazer o backup, ou o funcionário excedeu o uso do aparelho, ele colocou-lhe informações pessoais que excedem, né, o tratamento que a empresa espera daquele aparelho, então a empresa não pode ser responsabilizada, e ela precisa delimitar bem isso nesses instrumentos. Rodolfo, então a gente, lembrando, né, aqui, né, a gente falando que, na verdade, a gente tem políticas que até proíbem, por exemplo, a utilização, o funcionário está carregando o laptop da empresa, ele tem que ser guardado no bagageiro, não pode estar no banco de trás, né? Então, a gente, dentro dessas políticas, é obrigação da empresa prever isso, e aí se antecipar esses possíveis problemas, dando soluções. O que acontece, na verdade, é o que a gente está vendo agora. As empresas não têm o regimento interno, as empresas mal têm o contrato de trabalho que foi feito pelo contador, e o contador tem aquele negócio padrão lá do contrato de papelaria, então os advogados que estão presentes aqui sabem do que a gente está falando, e aí é igual para todo mundo, e ninguém nunca se preocupou com isso, e agora começam a surgir os problemas. Então, assim, você não consegue construir uma casa pelo telhado. É a mesma coisa quando a gente chega numa empresa, e aí o pessoal fala assim, então, vamos fazer a nossa política de proteção de dados. Tá, mas o que você tem? A empresa não tem nada. Como é que eu vou fazer a política de proteção de dados, sendo que ela nem sabe quais são os processos, não tem mapeamento, não tem nada. Então, assim, e não protege os dados, principalmente, né? Ela tem uma política de proteção de dados, mas ela não protege os dados. Então, quer dizer, agora, essas questões de vocês só demonstram que, né, as empresas elas têm que entender que atender às demandas da nova Lei Geral de Proteção de Dados exige que muitos processos, que muitos instrumentos jurídicos sejam revistos.
Então, não é simplesmente, perdeu o celular e agora que a gente vai fazer, assinar aí um consentimento e tudo. Não, não é assim que vai funcionar. Então, contratos têm que ser revistos, políticas têm que ser feitas, regras da empresa têm que ser reavaliadas e, se não existirem, elas têm que ser feitas. Isso é um trabalho enorme, isso está sendo um dos maiores problemas que a gente tem encontrado aí na nossa experiência nesses anos aí. Espero ter ajudado um pouco, né? Flávio, qual que é a terceira pergunta? Cada pergunta é uma aula, né, Lilian? Porque é difícil, né? E pior é que a gente ainda teria mais coisa para falar, que não dá tempo. Quem sabe, depois de terminar a série, se você aceitar, a gente pode fazer uma aula sobre perguntas, né? Porque não precisa trazer slides, né? Basta os participantes virem que automaticamente as perguntas se tornam uma aula. Então, conforme combinado, vamos honrar aí a minha promessa. A terceira dúvida fica para a Patrícia, e aí a gente encerra, porque já está próximo do meio-dia, tá? Patrícia, você consegue habilitar seu microfone? Ainda está no mudo, Patrícia. Caso a Patrícia não consiga, eu vou passar para o Braga, que já está aí pronto, já é nosso aluno antigo. Roberto. É verdade, hein? O Braga está sempre aí. Eu acho que ele foi, inclusive, Tudo bem, aluno doutora Lilian? anterior. A minha pergunta é bem rápida. E é mais de TI, embora tenha tudo a ver com a aula de hoje. Eu ouvi dizer que existem alguns softwares que coletam a impressão digital e os arquivos possibilitam a clonagem, portanto, a violação desse dado pessoal. Mas existem outros métodos eletrônicos, os outros equipamentos que coletam a impressão digital e não possibilita manipular o arquivo. Vocês já viram algo a respeito disso, não? Rodolfo? Existem equipamentos que clonam a impressão digital, perdi um pedaço. Então, não só no âmbito trabalhista, né, mas aqui em São Paulo, por exemplo, nos condomínios empresariais, quando você vai se apresentar na recepção, muitos condomínios coletam a sua impressão digital. Então, eu ouvi dizer que alguns softwares coletam e os arquivos correspondentes à sua biometria, eles são passíveis de serem copiados, manipulados e clonados, né? Como mas qualquer existe dado, outro né? tipo. Sim, mas existe outra forma de coleta que a impressão digital fica só virtual no aparelho e não possibilita essa clonagem posterior. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa diferença técnica. Eu ouvi falar nisso, mas não tive nenhuma confirmação assim, de alguém com autoridade. Né? Certo, mas Bom, eu não entendi a pergunta, Roberto. Qual é a pergunta? Você quer saber qual é a solução? Se existe realmente diferença de métodos de coleta eletrônica de impressão digital, no sentido de que um método não permite a violação do dado pessoal biométrico e outro método permite. Essa é a minha pergunta. Olha, eu diria que cada fabricante vai usar um método diferente, sua tecnologia, né? Quem desenvolve tecnologia vai usar cada um o seu método. A questão é, a LGPD ela não determina qual é o método que deve ser usado. Ela diz que a empresa, o controlador de dados, deve tomar as medidas adequadas para proteger o dado. Então, isso força as empresas a adotarem critérios e métodos de homologação de softwares. Né? Então, ela transfere a responsabilidade para a empresa de fazer uma boa gestão disso. Eu vou adquirir esse software aqui que faz coleta de biometria, de impressão digital, no caso. Ele é seguro? São são perguntas que a empresa vai precisar fazer, se é possível clonar, qual é a segurança que ela oferece de uma maneira geral. Então, a LGPD pede isso dos controladores da empresa. Olha, faça uma boa gestão, você é responsável pelo dado, inclusive pela gestão que o software faz do dado. Então, precisa ter esse cuidado.
Tá, agora, a LGPD não diz qual é o método que deve ser usado, se ele fica gravado, se ele é efêmero, né? Se ele coleta, autentica na hora e já exclui o dado. Isso a LGPD não diz, tá? Agora, Perfeito. só Tá falando certo, o obrigado. ponto do Roberto, porque o Braga estava perguntando exatamente sobre essa questão da tecnologia, né? E o Braga colocou exatamente a coleta dentro dos condomínios. Braga, o que eu posso falar também com relação à nossa experiência é que, com relação a essa coleta de dado biométrico, e não só digital, mas também da foto, né, que é tirada na entrada dos condomínios, isso é uma das coisas bem problemáticas que a gente também está enfrentando. Por quê? Porque muitas vezes você tem a empresa de segurança que está prestando o serviço para a administradora daquele condomínio, muitas vezes os condôminos têm acesso a esses dados da portaria, às vezes a portaria compartilha esses dados, às vezes a portaria eletrônica não compartilha. Isso também, os contratos são muito frágeis com relação a isso, e mais, com relação ao que o Rodolfo acabou de colocar. Não existe essa homologação desses sistemas, e isso é uma das coisas que também está preocupando bastante a gente, porque na hora que a gente vai procurar, o contrato é extremamente frágil, o fornecimento de informação da empresa que está fazendo aquele coleta, esse sistema que o Rodolfo falou, a gente não tem informação suficiente com relação à segurança desses dados, né? E é por isso que o Rodolfo colocou bastante com relação a essa homologação. Mas, de novo, né, melhor do que eu para responder, eu vejo sempre essa parte prática com relação ao quê? Ao contrato, como você está fazendo a efetivação dessa operação dentro desse processo. Mas essa homologação e essa determinação de como esses sistemas estão funcionando, de novo, a gente começa a ter a exigência do fornecedor desta tecnologia. O pessoal aqui no chat colocou também algumas dicas e tal. E, assim, a gente ainda não se deparou dentro desta situação específica que você está colocando com relação ao desenvolvimento de tecnologia, mas a gente já se deparou com relação aqui que os fornecedores dessa tecnologia não estão conseguindo nos apresentar, que não está sendo satisfatório. Eu até lembrei o Braga, até lembrei que no próximo final de semana, lógico, vai conflitar com a agenda dessa série, mas no próximo final de semana a gente tem um curso de Cyber and IT Security e existe um módulo sobre biometria. Essa sua dúvida não está respondida lá, mas a gente vai pesquisar como a gente responde essa dúvida. A gente vai pesquisar as soluções e eu vou conversar com o professor Davis de que forma a biometria pode ser coletada e se existe alguma forma mais segura. Eu já trabalhei muito tempo atrás, já faz uns 20 anos, eu sei que quando você coleta uma biometria, você tem um hash, né? Você não armazena a foto do dedo, né? Você armazena um hash. Agora, eu vou procurar entender se existe uma forma mais segura disso, tá? E a gente passará para quem já assistiu ou já fez esse curso, ou para quem estiver no curso no próximo final de semana. Beleza. Obrigado, Flávio. Obrigado pela participação, Roberto. Pessoal, então a gente vai encerrar por aqui. Agradeço imensamente a participação de todos. Vi aí que algumas pessoas já ficaram cativadas e ter todo sábado aulas aqui com a Tesane. Somos gratos pela presença de vocês. E, obviamente, que a gente depende de mentes brilhantes, como a doutora Línia, o doutor Rodolfo e o Guilherme, para que a gente possa trazer conteúdo rico e manter essa audiência sempre cativa. Lilian, as últimas palavras com você. Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero agradecer principalmente a participação de todos, porque é através dessas indagações, dessas reflexões que a gente vai construindo as soluções. Então, olha, Jaqueline, obrigada, Braga, obrigada, se eu não me engano, Gerson, né, para não errar o nome dele, né? Então, assim, isso é muito importante. O objetivo dessas aulas é mesmo esse. E a gente não tem aqui a pretensão de ter todas as soluções prontas e saber de tudo. Mas cada coisa que é colocado também faz a gente pensar. E aí a gente vai desenvolvendo um raciocínio junto. Então, obrigada. Bom sábado a todos, bom domingo e estamos aqui. Continuamos no próximo sábado. Maravilha. Rodolfo, obrigado pela participação. Flávio, eu que agradeço, aqui é sempre um prazer, um aprendizado muito grande. Peço desculpa a todos que fizeram muitas perguntas muito boas, inclusive aqui no chat a gente não conseguiu responder. A essas pessoas eu espero que retornem, fiquem com a gente aqui, que a gente tenha novas oportunidades de responder.
nós deixamos nossos contatos aí também, na medida do possível vamos responder, então não percam a esperança, né? Não se desinteressem, a LGPD é importante, realmente surgem muitas dúvidas, e no que a gente puder responder, vamos responder, se não for aqui, por outros canais, mas eu espero que seja aqui. Obrigado e espero ver a todos nos próximos encontros. Uma coisa que eu vejo muito recorrente, por mais que os alunos já tenham feito 10, 20 cursos na TI Exames relacionados a esse assunto, sempre há aquela exclamação, parece assim que eu nunca sei tudo, né? Inclusive algumas pessoas comentando lá nos grupos da TI Exames, né? Cada aula que eles vêm aqui dá a sensação de que a gente realmente não domina tudo que está relacionado à LGPD. Isso é normal e faz parte da nossa vocação aqui, trazer pessoas para que abra aí, se expanda o conhecimento de vocês, né? O aprendizado ele é contínuo, né? Nem todo mundo, nem a Lília, nem o Dr. Rodolfo vão saber tudo sobre tudo, né? Então a gente precisa continuamente estar trabalhando nessa jornada do aprendizado contínuo. Guilherme, obrigado mais uma vez. Guilherme vai estar presente na próxima aula, além da doutora Lília e o Guilherme. Quem mais vai estar aqui conosco, Lilian? Qual é o presente? Rodolfo, de novo? Vou trazer o Rodolfo? Não, próxima aula a gente vai ter aí uma especialista em contratos, muito mais experiente do que eu nessa área, e também em estratégia empresarial, doutora Leriane Galuzzi vai estar com a gente aqui. Maravilha! Então vai ser uma aula incrível, pessoal, não percam. Guilherme, obrigado mais uma vez pela contribuição hoje. Obrigado, Flávio. Obrigado, Lilian. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todo mundo que estava aqui. O chat hoje bombou. Foi super interessante aqui os questionamentos de vocês. E aí, como vocês falaram, né? É sempre um aprendizado constante. Para nós, para vocês, a gente cresce nessa rede de apoio. E parabenizar, né, Flávio? A TI Exames por o pessoal elogiando bastante aqui por essa iniciativa de fazer essa série e pelo convite de estar aqui, né? Então, aguardo vocês sábado que vem, porque sábado que vem temos muito mais coisas a aprender, então. Maravilha, pessoal. Obrigado a todos, obrigado aos professores, e a gente se encontra, então, no próximo sábado, a partir das 9h45. Um bom final de semana a todos e a gente se encontra. Até mais. Tchau. Obrigado, bom sábado a todos. Tchau, tchau.